Bom, gente, eu preciso falar para vocês que essa é a minha primeira live, né? Ah, que Aê! bom, Vanessa, consegui te achar aí. E aí, Que doutor bom, Lula? Meu que Deus, quando mais bom. te encontrar nessa oportunidade. Que massa! Igualmente, Meu igualmente, há muitos Deus! anos fizemos TV juntas, né? Verdade, verdade. E tu Muito. sabes que eu vim aqui refletindo, né, no privilégio que eu tenho de encontrar gênios, né? Na minha Ah, vida. Meu você, Deus do céu, né? E que que legal que a bom. gente vai poder conversar, se atualizar, né? Estou muito contente, muito, me sentindo muito prestigiada, privilegiada de poder Eu estou me estar com a sentindo gente. privilegiada e prestigiada de encontrar. E você com essa carreira toda de sucesso que você fez. Maravilha. Obrigada. E aí achei maravilhoso a gente poder conversar um pouquinho aqui, né, da vida sexual e colaborar com essa sexualidade, né? Que Tudo a ver. precisa ser conversado, precisa ser falado, precisa ser Sim, discutido. sim. Né? Sabe que quando eu recebi o release, a ideia por parte dos meninos e de ti, né? Eu fiquei muito alegre de verdade, porque eu penso que tem assuntos que a gente devia falar mais, né? E tirar de determinados temas os tabus, os mitos, né? Os segredos, Isso. mesmo que seja íntimo e que seja e deva ser sigiloso, tudo que a gente normalmente fala sobre esse tema que é a vida sexual, né? A gente pensa, nossa, de qualquer maneira eu preciso encontrar com quem falar sobre isso. E por isso que eu falei para ti que para mim é tão legal, porque a tua experiência, imagina, quase 40 anos, 30, eu tenho 38 anos. A E eu tua penso que idade. quando eu nasci, tu já estava na estrada, né? Então, Isso. penso que hoje a gente vai ter esse papo que é para nossa audiência, falar sobre o que é o Amamos Lucy, para quem for chegando. Já vi que tem É, várias né? pessoas Estão entrando especiais aí. aqui. Ô, Lucimar, doutora, coloca a câmera um pouquinho mais para baixo, assim, ó, porque estou te vendo do nariz para cima. Tá. Para baixo quer dizer diminuir a altura? Aumentar a altura. Diminuir, porque tu estás aparecendo para mim, agora está melhorando. Falta só o queixo agora. Hum. Tá, então eu acho que ela tem que Eu acho que subir se essa for mais câmera. para trás, talvez Essa, tá câ- péssimo. essa câmera tem. Ah, é mais para trás. É, mais Mais para para trás trás, aqui. né? Isso. Isso, melhorou, melhorou, Melhorou? melhorou. Então tá bom. Tá. E aí, assim, você queria saber a história do Amamos Lucy. Vamos Eu começar pensei que a por gente podia aí? contextualizar para quem for chegando, porque teve uma coisa que tu me passasse, que há 4 pilares de qualidade de vida, e um Exatamente. deles diz respeito à vida sexual. Então, eu falei, meu Deus, que coisa riquíssima. E tem coisas que são pesquisa, que tem dados que nem sempre a gente avalia para olhar quais resultados a gente tem conseguido na nossa vida, né? Uhum. Sim. Vamos pensar que são 4 pilares. Tá? A Organização Mundial de Saúde nos diz assim: nós temos que pensar em 4 pilares: família, trabalho, lazer, não podemos esquecer disso, e sexo. Sexo é o quarto pilar. Se você conseguir organizar essas caixinhas em que elas estejam trabalhando de forma coesa e legal e está tudo bem, esses 4 pilares, você aumenta progressivamente sua vida, tua saúde, de um modo geral. Não só tua saúde sexual, mas de um modo geral, tá? Você adoece muito menos, você tem muito menos probabilidade de ter problema cardíaco, os homens, problemas de próstata. Então, assim, muda radicalmente a qualidade de vida. Você adoece menos. Você libera ocitocina, que diminui, aumenta a tua imunidade, você libera várias coisas. Então, sexo é considerado como o quarto pilar de qualidade de vida. Meu Deus. Bastante sério, E né? como é que tu começaste nessa jornada? Porque hoje tu és a grande construtora do Amamos Lucy, levando esse conteúdo junto com os meninos, que eu achei fantástico, porque a equipe toda É, é de pessoas que entendem que mudanças, que é o título do nosso encontro, precisam é, acontecer, né? isso, E se isso. uniram para conseguir levar esse conteúdo a mais pessoas, né? Me convenceram, viu, Te Vanessa? Porque convencer. foi uma. Me Massa. convenceram, porque eu estava pré-aposentada, né? Com os consultórios, um consultório em São Paulo, trabalhando lá, dando aula, aquela correria toda. E quando veio a pandemia, eu me acalmei e fiquei em casa, né? E Uhum. aí passei a atender online e tal. E isso
esses meninos, há muitos anos atrás, quando eles eram praticamente terminando a adolescência, né, me procuraram para melhorar a performance sexual deles. Então foi assim, chegaram, se tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Eu quero melhorar minha qualidade, quero demorar mais para ejacular, quero ter mais tempo curtindo a relação, e eu não estou sentindo isso, não estou podendo me concentrar, ficar lá. Então, bom, resolvemos, eu tenho um método, foi isso que aconteceu, eu desenvolvi um método para o Brasil, que é um método que, o que não dava certo aqui, né? Acho que é bom a gente explicar isso. Nós tínhamos, o que existia no mundo não funcionava aqui, para os homens, que eram as técnicas de você prolongar a ejaculação, demorar mais tempo. Elas não funcionavam porque ninguém para no meio da relação, ninguém faz pausa, ninguém comprime. A técnica chama stop start, squeeze, são técnicas usadas até hoje, tá? E eu acabei adaptando isso e fui criando técnicas, porque eu só trato homens. E só homens, esses anos todos. E tive oportunidade de trabalhar em grandes clínicas de urologia, com renomes da urologia e com muito paciente. Então, eu pude desenvolver. E aí, o que aconteceu? Esse menino, um deles, né? O Bernardo, no caso. Eu falo em Bernardo, eu acho essencial que o Bernardo apareça aqui. Bernardo, irmão. Entra aí, né? Bernardo Bom, também tinha que estar aqui. então, assim, foi uma coisa que os meninos apareceram no consultório e a partir deles, sempre chegava um paciente, um menino, e dizia, bom, o que você veio tratar? Qual urologista que te encaminhou para mim? Não, nenhum urologista, foi o Bernardo. Aí eu dizia, mas o que você tem? Qual o teu problema? Não, eu quero ficar igual ao Bernardo. Aí aparecia outra, eu quero ficar igual ao Thiago. Bom, eu quero ficar igual ao Valdemar. Muitos anos se passaram. Muitos Sim. anos se passaram e nós nunca mais nos vimos. E aí, o ano passado, né, esse ano agora da pandemia, o Bernardo me encontrou meu telefone e veio me procurar com a proposta de que as dores dos homens não são vistas. E realmente, quando eu me interessei em tratar homens, foi exatamente por isso. Eu trabalhava com uma equipe que eram ginecologistas, e aí o que a gente via? As dores das mulheres. Sim. Né? Ninguém dizia assim, bom, ele está inseguro, ele broxou, ele não está conseguindo. Então, ninguém fazia nada, e não tinha realmente. Sabe, Vanessa? Eu comecei a tratar a sexualidade, estudar a sexualidade com a sexualidade do Brasil. Então, é como tropicalizar o conteúdo para garantir que ele acesse a nossa própria cultura, né? Exatamente. E aí os meninos vieram me convidar para fazer. Eu falei, gente, eu não entendo absolutamente nada de tecnologia. O que eu entendo é de sexualidade masculina. Bom, então, a senhora não precisa se preocupar com nada, doutora. Nós vamos fazer tudo, a senhora só faz o conteúdo, a técnica. E aí agora eles me deixaram quase doida, né? Mas eu tô aqui. Então, pela primeira vez, primeira live. Pois é, e é a primeira live da Lucy, né? Do Amamos A primeira Lucy. live Que da massa, Lucy. que massa. E vai ser muito legal. Super. Tá sendo toda a experiência desde que a Lucy foi lançada, tem uma energia muito legal, sabe? Para mim, desde que a gente começou a conversar e que o Bernardo e os meninos me mandaram, né, o conteúdo e eu vi que era contigo, eu falei, nossa. Opa, caiu aqui. Você viu como você começou inexperiente? Volta aqui, volta. Até o tripé caiu. Então, tá certo, vamos lá, vamos tentar aqui. Energia. E aí os meninos te falaram, tá? Eles me falaram e eu comecei a refletir muito sobre a questão da sexualidade, porque eu tenho para mim, e talvez isso seja uma coisa que tu escutas bastante, né? Que a gente não tem, ou de repente não para desenvolver o próprio dicionário íntimo de sexualidade, né? A gente estabelece alguns padrões, alguns panoramas, e a gente entende que tem que performar de um jeito ou de outro para que a gente consiga ter uma vida sexual legal, ou para que a gente consiga demonstrar algum interesse. E eu sinto que nem sempre a gente se dá um espaço para, de fato, descobrir o que faz sentido para nós nessa área, né? Sim. O que diz respeito à nossa própria forma de viver a sexualidade. Para mim, até conhecer o Ricardo, eu tinha um estilo diferente, né? Eu imaginava que eu tinha que ou falar coisas ou
estar vestida de determinadas maneiras, ou programar coisas muito grandiosas para que então aquilo pudesse ser legal. E eu lembro que no começo a gente era meio sem jeito, porque para ele era importante que ele me visse e que a gente vivesse aquele momento, independente dos apetrechos ou das coisas que poderiam ser utilizadas, né? E eu falei, mas que estranho, porque para mim a sexualidade era outra coisa, mas e eu comecei a ver que me fazia mais sentido e que para ele também, que a gente pudesse estar um com o outro naquele momento, De né? fato, né? De fato. De fato. De fato. Isso é uma coisa complicada, tá? De se fazer, porque a referência que se tem é uma referência meio... É um mito, né? Se criam alguns mitos que deve ser assim, que tem que ser assim, que se espera isso dele, que se espera isso de você. Esse comportamento é o melhor. Então você aprende, e você tem diversas maneiras de aprender, né? Aquilo que você recebe de educação e que você conversa com as amigas e que você vê de fato acontecer, né? E tem também a pornografia, os vídeos, as mensagens, as histórias que você escuta, que você assiste, né? Então, assim, você acaba criando um personagem sexual, né? Que você acha que aquele personagem vai reproduzir o legal. E isso para os homens, para as mulheres também, para as mulheres principalmente, né? Tem que ser assim, deve ser assim. E aonde entra obrigação, e aonde entra hora marcada, aonde entra necessidade de, veio pressão. Veio pressão, você não vai vivenciar a coisa como um todo, né? Exatamente. Então, de fato, de verdade. Então, você não... Então, se desnuda de tudo isso que é preconceito, que é mito, que está lá atrás, que te ensinaram que era o certo, né? Ah, eu preciso representar assim. Ah, eu preciso ter orgasmo assim. Ah, mulher quando goza sente assim. Homem tem que sentir isso. Sim. Não, e não pode, E sabe? sabe que para mim, e até as meninas estão comentando aqui uma coisa interessante, dizendo assim, ó, que falar sobre esse Pensar assunto na mulher. é fundamental, e as meninas dizem assim, a Michi e a doutora Thaís, um beijo para vocês, é difícil para o homem aceitar que precisa buscar ajuda. E acho que dá vergonha, né? A gente deve sentir algum constrangimento, mas eu sinto que chega uma fase da vida também que essa vergonha que a gente eventualmente tem que ser menor do que o nosso desejo de encontrar uma solução. Você fala, olha, não é possível. Acho que tu comentaste que demora Eu comentei 5 que é anos. muito tempo, olha aqui, um homem com uma disfunção erétil, que está uma impotência, famosa, antigamente falava impotência, mas uma disfunção erétil, ele leva em média 5 anos para procurar ajuda. Isso não funcionando, o casamento não acontecendo, o relacionamento dele não acontecendo, ele leva 5 anos para ter coragem de procurar ajuda. O cara que ejacula, que tem dificuldade de ejacular ou que gostaria de demorar mais para ejacular, que gostaria de ter uma performance melhor, está incomodando, que ele gostaria de aproveitar mais a relação e aí ele ejacula antes do que ele gostaria, né? Ele leva 10 anos, em média, para procurar ajuda. E isso já vai criar um problema. Então, o fato dele ficar frustrado todos esses anos, ter frustrações nessas relações, vai acabar gerando uma disfunção. Uma disfunção séria no futuro. Séria, claro, porque o Séria. traço Então, vai assim, estar inflamado e quantos traumas terão que ser resolvidos e resgatados. muito mais. Então, a ideia de falar sobre esse assunto, desmistificar, trazer esse assunto à tona, falar para esses homens o quanto é importante, porque é tão simples tratar. Isto é muito fácil, sabe? E melhorar essa condição e eles estarem seguros. Porque essa insegurança sexual, esses medos, e mesmo falta de ereção, ejacular antes do que gostaria, depois do que gostaria, não consigo ejacular. Ou seja, isso vai perturbando a vida dele vai, né? Então, vai gerar assim, uma o disfunção Tomás maior. colocou aqui, que legal te ver aqui, nego. O melhor são as desculpas. O que normalmente se fala? Eu realmente tenho curiosidade para saber, assim, porque sabe que para mim, doutora Lucimar, eu sempre busquei ajuda para as minhas angústias. Eu sou angustiada por natureza, assim. Eu nunca me conformei em conviver com algum problema. Então eu pensei assim, pô, se esse problema apareceu é porque eu preciso desenvolver alguma coisa que eu não sei ainda. Eu costumo dizer que a nossa cultura, muito infelizmente, é a cultura do ponto forte.
Não é a cultura do elo fraco da corrente. Aquilo que é o elo fraco da corrente é onde tem que estar o nosso foco, desde sempre. Para que eu possa usar a vida para crescer, eu tenho que aceitar aquilo que não está pronto em mim. Ou aquilo que pode ser melhorado. E se esse não for um pressuposto, eu vou ser, inclusive, uma pessoa difícil de conviver, porque eu não vou mudar, eu não vou crescer, né? Eu penso, tá, mas o que nos distancia, afinal? Quais desculpas a gente dá para não buscar por resolver aquilo que nos machuca? Exatamente. Por que você adia tanto? Vai um pouquinho para trás, que eu não vejo Tá, tua boca. Tá. Ou para cima, que eu não tenho como baixar o celular. Baixar o celular? Você acha? Tipo, baixar o celular. Isso! Oh! Ah, é? Muito Então, bom, assim, muito bom. então vamos lá. Era isso que estava faltando, viu? Essas dicas aí que eu não tenho, tá vendo? Bom, mas aí é o seguinte, eles demoram mesmo. E normalmente quem leva é parceiro ou parceiro, tá? Que leva esses homens as mulheres procuram mais. Elas procuram mais quando tem uma dificuldade sexual. O homem demora muito mais. Por medo, por insegurança, porque intimidade, porque acha que pode. Não, é tudo muito sigiloso, é tudo muito. Né? Então, assim, e a gente vê que as parceiras às vezes incentivam. Claro que hoje eles procuram muito mais que há 40 anos atrás. Sim. Né? Eu recebia lá atrás os homens que vinham dos urologistas. Eles iam para o urologista, reclamavam para o urologista, eles diziam, olha, tem uma pessoa que trata isso, mas é mulher. Não. Ah, mas é mulher? Ah, é mulher, mas ela só trata isso. Mas você vai lá, vai ficar bom. Então, o que acontecia? Eles eram incentivados a vir. E os que não têm isso? E os que não passaram por essa indicação, ou que não tiveram certeza de que isso pode ser resolvido? Né? Sim. Então, por isso que nós criamos o aplicativo. O aplicativo foi para isso. Foi com a ideia de tentar que esses homens consigam, de forma sigilosa, totalmente sozinho ali, independente, quietinho, no seu cantinho, possa tratar isso, essas dores, as dores masculinas, né? Sim. Que são angústias e sabe, uma e coisa insegurança. que para mim é curioso é que parte do processo também tem relação com eu não preciso ter um problema exatamente, mas eu posso ir fazer uma análise sobre esse aspecto da minha vida, entendendo já como um quarto pilar tão importante, além de perceber, como o Tomás colocou aqui uma coisa. Oi, Marielle, disse assim, por isso é tão importante ter espaço para falar sobre isso. Parabéns, que legal. Obrigado. Aí o Tomás colocou assim, 3 segundos. É que você é muito linda. E essa coisa, né, de às vezes a gente tentar colocar... Eu vou falar uma coisa feia agora, mas eu tenho um mestre que é muito engraçado, e ele dizia assim, toda vez que alguém enfrenta um problema, a pessoa coloca chantilly em cima do cocô. Porque quer achar que, não, é porque você é muito linda, que eu não tô aguentando tal coisa. E eu penso assim, poxa, a sexualidade, o que o casal consegue construir... Essa desculpa foi bom você lembrar. Foi bom. Né? Porque tu fala assim, meu Deus, o que eu tô devolvendo que é uma coisa que eu poderia desfrutar mais, que eu poderia construir de outra forma, né? Deixa eu ver o que mais olha, é totalmente diferente. Você falou de uma coisa, você fez uma correlação aí, e que os homens que têm dificuldade na ejaculação, sabe quais as desculpas que eles dão? Tá? É porque ela era muito gostosa, é porque ela era muito... Então, assim, eu não me aguentei, eles falam isso para as mulheres, eu não me aguentei, você é muito boa, você é muito gostosa, é que você fez tal coisa que me levou junto com você, a desesperar, você mostrou que estava tendo orgasmo e eu me desesperei. Tá? Isso é desespero, isso não é controle, tá? Então, esses homens normalmente fazem paradinhas, tira, uma muda de posição e não curte, porque eles estão tão preocupados, estão tão ansiosos, tão nervosos, tão tensos em reproduzir algo e não curtir, que eles passam do ponto, vão ejacular sem querer mesmo ou vão perder a ereção no meio da brincadeira. E isso vai acontecer. Agora, as desculpas são essas, tá? Ah, porque você é muito gostosa. É porque nós transamos pouco essa semana. Esse mês nós transamos muito pouco, por isso que eu tô assim. Essa é uma grande desculpa. Existe uma média, assim, saudável, falando nisso? Não, a gente diz assim, olha, que todo... Vamos descobrir, existe uma média, não, para o casal? Olha, não pensa na avó, botaram aí, pelo amor de Deus. Esse é um método que não pode acontecer. Acabaram de colocar ali, ó. Pensa na avó, não pensa. Nunca faça isso, tá? Isso é algo que até é importante a gente falar na internet também. É sério. É muito sério. Os homens usam isso
E até são aconselhados, existem lá na internet coisas de louco, que deixa o cara pior ainda. Mas assim, são aconselhados a desviar pensamento, a pensar numa coisa ruim, a pensar na avó e pensar que está sem dinheiro, pensar que está num problema grave, sabe? No meio da relação para desfocar. É exatamente o que eles ficam fazendo, que a gente diz que é métodos errados, para postergar, para aproveitar. Não aproveita nada. Ao contrário, com o tempo eles vão perdendo uma coisa importantíssima, que é a bateria que mantém o pênis ereto, que é concentração e erotização. E vão perdendo o sabor da relação. Eles param de focar, param de se concentrar e param de erotizar. E são peças fundamentais, tá, para manter a resposta sexual para o cérebro, cérebro, pênis, pênis, cérebro. Eles cortam como se fosse um fiozinho que dá contato e foge. Tá? E aí, o que acontece? Com o tempo, disfunção erétil. Hoje, a gente sabe que a maior parte dos homens que não trataram a ejaculação e que tinham insegurança em relação a isso, são... Porque antigamente apareciam os caras já com a disfunção erétil, estavam impotentes. Sim. Né? Hoje aparecem os caras que vão tratar, que vão melhorar, que querem melhorar essa condição para não ter uma disfunção erétil. Só que 98% dos homens que têm ejaculação, que têm problema ejaculatório, vão ter disfunção erétil se não tratar. Então é muito sério. Pensa, de cada... Olha só, vou te dar um número. De cada 10 homens, 6 gostariam de demorar mais, de aproveitar mais a relação. 6,4%. 64% dos homens, de cada 10, 6 homens gostariam de demorar mais, de aproveitar mais, de curtir mais. Mas não consegue. Não consegue porque não tem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é meu irmão mais velho que dizia, ele dizia que o micro se reproduzia no macro, que tudo que a gente fazia, tudo que a gente faz no pequeno, a gente reproduz no macro, né? E eu penso que hoje a nossa realidade, e aí na nossa conversa, antes da gente começar aqui, teve uma coisa que me impactou bem, assim, que a gente, às vezes, está tão tomado de tantas coisas e tantas obrigações, sem tempo e espaço de reflexão, e também com padrões errados, e a gente falou sobre a questão assim da questão dos vídeos eróticos, né? Porque para mim é uma questão energética. Eu falo, olha, eu acho que eu não estou bem quando eu quero acessar isso, por exemplo, mas vocês trouxeram para uma perspectiva que na minha cabeça é o tipo de coisa que desregula, né? Tu fala assim, poxa, realmente, a gente assiste um vídeo, de repente o vídeo tem tanta coisa que eu nunca vou realizar. Sim. Na hora de viver o que é essencial, eu não vou saber fazer porque o panorama não está bem programado. Isso, é exatamente o que está acontecendo com a meninada hoje. A gente diz meninada, essa geração, tá? É uma geração que está transando menos, tá? Por quê? Estão desfuncionando mais, estão desconcentrando mais, não são sexualizadas. Porque a gente diz sexualizada, é assim, ó, você tem interesse, você tem impulso, você tem vontade, não pensa em sexo a semana inteira. Aí 5 minutos antes de transar vai pensar em sexo. Aí vamos entrar nessa história da pornografia, tá? Foram acostumados a vida inteira a se masturbar como? 3, 4 vídeos abertos, filminho, o mais forte possível. E vai do fraco ao forte. Eles começam assim e vão indo até o mais forte, né? E aí o que acontece? É totalmente fora da realidade. Você condiciona algo que não vai ser reproduzido nunca. Tá? E aí, como esse estímulo aqui ficou gravado no cérebro o tempo todo, como estímulo de excitação, como que eu vou me excitar com isso aqui que é desse tamaninho? Sim. Compreende? Isso aqui é desse tamanho, isso aqui é desse tamaninho. Aí não tem graça. A relação, sabe? Então, tudo isso... E faz sentido porque a realidade está toda assim. E está acontecendo muito. Tá demais, e a gente não consegue fazer uma análise e pensar criticamente sobre como a gente está perdendo qualidade de vida quando perde a perspectiva de realidade. Como se a realidade não fosse excelente o suficiente, porque ela é real, né? Isso. Para mim, o conceito de sexo é uma coisa... Para mim, sexo é uma coisa que começa de manhã, né? E é uma coisa que se estende durante o dia para que possa ser construído, de fato, um momento que foi cativado, um momento que foi... Eu não sei explicar exatamente o que eu quero dizer, mas, sabe? Precisa ter clima, tá? Então, assim, o que está acontecendo é que não está tendo clima. Não existe clima hoje, não se cria clima. É uma plantinha que você tem que plantar, você tem que molhar todo dia.
Você tem que regar. Sexo é como se fosse uma plantinha. Diz que o amor é assim, sexo também é assim, tá? E sexo, quanto Isso. mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, menos você vai querer fazer. Por quê? Porque você está pouco erotizado. Essa bateria está descarregada, que manda corrente para a tua resposta sexual. Então, essa história aí é muito interessante, sabe? Porque a coisa do dia a dia, tá? Tem que se pensar, tem que mandar uma mensagenzinha, tem que lembrar de sexo. Isso não acontece, Vanessa, não acontece mais. Não, Você sabe, então, os caras trabalham, você fica no computador até madrugada. Você vai pensar em sexo 5 minutos antes, a hora que você encosta no teu parceiro, na tua parceira, que você vai, sim, de repente, pensar que pode rolar alguma coisa. Então, o sim, sexo começa pela manhã, sim. Eu digo que tudo que está na vertical, tudo que acontece na vertical, no teu dia, você leva para a horizontal. Então, se você molhou essa plantinha aqui, vai funcionar aqui, tá? Senão, não vai. Então, essa é uma correlação muito interessante que tu fez, tá? sim. Porque é verdade isso. E sabe que tem várias perguntas muito boas aqui que a gente não pode perder, mas eu queria comentar um negócio. Mulher é Eu como. e o É, Ricardo, isso a mesmo. gente tem filho, tô grávida, né? Mulher é igual fogão a lenha, depois não deixa eu esquecer disso. Ah, tá. Muito boa. A gente só tem gente legal aqui, doutora Lucimar. Só. Só gente E eu tenho que excelente fazer aqui, assim para entrando ler, aqui. então. E uma vez a gente tem um grupo do WhatsApp, eu e ele. E aí uma vez a gente falou assim, olha, a gente está perdendo nosso foco, a nossa prioridade, claro, quantas coisas acontecendo. E aí a gente combinou com aquele grupo do WhatsApp que a gente ia conversar como se fosse a primeira vez que a gente estava saindo. Maravilha. Cada um se arrumou num banheiro. Eu peguei assim, a minha melhor roupa. Ele veio todo cheiroso, tocou campainha Ai, que lindinho. para me pegar. Isso. E tipo Isso. assim, tão legal, porque naquele grupo de nós dois ali, a gente construiu como se fosse assim, o nosso universo de namorados. Porque Uhum. não é porque casou que deixou de ser namorado. Eu sempre gostei de pensar nessa Exatamente. perspectiva. E vou te dizer, esse grupo de vez em quando, até não sei se aí é uma pergunta que é um comentário que o Tomás fez aqui, de mandar nude, de pensar uma outra coisa dentro do que é vertical, né? Sim. Tipo, mandar uma outra palavrinha quando tá Sim. longe. E É. cativando aquele pensar para quando se encontrar a pessoa, Isso. aquela corrente está pronta para, né, para funcionar. Exatamente. E isso é molhar a plantinha todo dia, tá? Exato. E é muito legal. Essa ideia é maravilhosa que você teve, tá? Essa ideia você deveria passar para todo mundo, tá? Ensina todo mundo a Gente, mas só fazer. funciona. Tipo Salva assim, o aí, grupo tá funciona. lá. Por quê? Quando a gente fala para mandar mensagenzinha, para dizer, olha, vamos jantar hoje, ou eu vou te pegar aí, a hora que eu sair do trabalho, vamos lá fazer alguma coisa, criar situações de fora a rotina, né? E a gente Porque, criou o grupo porque a gente fala de conta, de passa no supermercado, tem que trocar fralda. No uhum, outro, no direto. Eu falei, olha, né? é o seguinte, não vamos fazer o seguinte, vamos ter uma coisa nossa. Isso, Tu passa para me pegar? Vamos jantar fora hoje? Então, isso. eu e ele, a gente Tô te tem um momento. esperando, sabe? Sim, tô te Olha, aqui tem uma esperando, surpresa para exato, você. exato. Sabe? São Olha só. ideias legais, muito legal. Sim, muito. Olha só, tem uma pergunta aqui. O Sting, que pratica sexo tântrico, que dura horas, é um tipo de método Lucy? Não. Não? Não, não, porque você chega até um ponto e vai ficar tentando. Na verdade, o método Lúcio é controlar, ele tem um pouco disso, que é você chegar lá próximo do máximo e ficar controlando até determinar. Só que a gente ensina, na técnica, um controle absoluto disso, ele fica tranquilão, e depois ele tem um comando, que enquanto ele não acionar, ele não ejacula. E não perde a ereção. E aí é legal, porque você tem que entender assim, ó, você pode ter 1000 ereções numa noite, mas o ideal é que um homem tenha uma ejaculação nessa noite. Nunca a história do que qualidade e quantidade não funciona, tá? Essa história de que eu dei duas, isso é vantagem, é desvantagem, tá? Eu tive duas, eu tive esse é papo de quem Sei, sei. sabe? Então assim, homens, isso é outra coisa que nós tínhamos que conversar uma hora dessa. Homens falam com os outros homens sobre vantagens, nunca sobre problemas. Né? Uhum. Esses meninos que montaram, meus sócios e que montaram o Amamos Lucy, o Lucy, o aplicativo,
na verdade, conversaram sobre isso. Eles trocaram informações. Mas isso é raro. Um se abre, os outros com certeza trazem essa perspectiva. Mas se a comparação, a competitividade não traz a cooperação necessária para se avançar em nada. E aí fica esses mitos e essas ideias de que duas é mais importante do que uma bem feita, né? Então não tem muito a ver. Tem a ver com controle. Você aprende a condicionamento. Você vai aprender um controle, um domínio total. Você que decide. Eu brinco sempre que é a cabeça de cima que vai mandar na cabeça de baixo. E eu ensino como se fosse um pedal de carro. Um comando que, enquanto ele não acionar, gravou aquilo lá, enquanto ele não acionar, ele não ejacula. Mas também não perde a direção, porque ele vai poder ficar controlando, consciente, brincando ali, sentindo, de fato, inteiro na relação. Eu sabe? tenho duas perguntas. Uma que acho que o Ti Pereira mandou aqui, perguntando sobre o uso de antidepressivos, se vale a pena usar. E eu acho que essa questão da depressão, ela tem... Não, Meu Deus. é que o antidepressivo, eles usam ansiolíticos e antidepressivos como forma de retardar a ejaculação, de como se isso fosse controle. No momento que você tira essa droga, ela, na verdade, você passa a piorar. Você fica pior do que estava. Só que isso em 1900 e bolinha já se usava, tá? E assim, não se encontrou até hoje nenhum medicamento que ensina controle. Controle é algo que se aprende, algo que você treina e grava, treina e grava. Como treino, qualquer treino na sua vida, treino de condicionamento físico, esse é um condicionamento sexual. Você treina e grava. E aí te dá uma segurança, essa é a questão. Sabe, eles poderem estar seguros de poder curtir uma relação de fato, viver, vivenciar, poder sentir, sabe? E que coisa que eles passam preliminares, eles passam direto. Então, se eles não têm essa, sabe? Eu sei que a mulher gosta disso, mas eu vou fazer logo porque depois pode ser que eu sinto muito e vou gozar. Ou eu vou ejacular. Então, assim, a gente entrou meio aí, mas... E quando a minha segunda pergunta, e diz assim, na minha cabeça, quando a gente entra no aplicativo ou quando a gente faz uma consulta contigo, ou um especialista, né? Tu és psicóloga e terapeuta sexual. Eu sou psicóloga, sexóloga e terapeuta sexual, é isso. O homem, quando ele procura, que expectativa de tempo? Porque eu acho que também tem essa angústia, né? Meu Deus, quanto tempo eu preciso para aprender? Para poder aprender. Depende de... São 3 fases que nós temos lá no treinamento. Ele vai começar o treinamento, são 3 fases, que pode durar. Depende de como ele vai conduzir as etapas. São 3 etapas. Na primeira etapa, ele tem uma avaliação logo em seguida, ele vai passar para a segunda etapa, tem uma avaliação, passa para a terceira etapa. Se ele conseguir cumprir os exercícios, que não é nada difícil, é muito tranquilo, tá? Eu criei um condicionamento, assim, que eu brinco que até ratinho aprende em laboratório, tá? É um condicionamento básico, clássico, só que eu associei a questão sexual, os estímulos sexuais. Então, ele pode levar 1 mês, 2 meses, como ele pode levar 3 meses de treinamento. Entendi. Se ele quer aperfeiçoar, depende do que ele vai, se ele conseguir cumprir. E não é nada difícil, porque ele precisa 2 dias da semana de dedicação para o treinamento. Que legal. É muito legal. Então, assim, isso a gente foi comprovando, Vanessa, nesses anos todos, e foi dando tão certo, eu fui ajustando, foi dando certo, eu fui ajustando, até chegar no que a gente chegou. E teve uma mocinha ali que perguntou sobre fogão a lenha. Mulher é fogão a lenha. Agora, a Rosinete. Beijo, Rosinete. Mulher não sei quem é. Fogão a lenha. Eu sei. Isso é uma coisa que quando eu faço palestra para casais, eu falo muito. Homens têm que lembrar que mulher é carro a álcool no inverno e não é automático e não tem nada, tá? Então, assim, precisa aquecer lentamente. Tá? E mulher fogão a lenha é aquela coisa de botar a lenha, deixar a lenha queimar, esperar esquentar. Eu digo que a mulher tem etapas. E eu vejo os homens reclamando disso, muitos homens casados há muito tempo, essa coisa de que mulher tem a preguiça sexual, a primeira coisa. Preguiça sexual. Aí vem os mitos, as ideias de que ela precisa estar, claro, cheirosa, tomada banho, parará, 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 tá? E que daí vai. Aí começa a se animar. Aí tem todo o gráfico da mulher, que é muito mais lento que o do homem. Ela precisa de muito mais tempo para aquecer.
Uma mulher leva, em média, 15 minutos, em média, tem mulher que leva 40, para estar pronta para penetração. Eu brinco sempre, digo que penetração é sobremesa. Se você não aprender a fazer a refeição certinha, não adianta querer comer a sobremesa, tá? Então, assim, relação, penetração, coito é sobremesa. Então, mulher precisa aquecer muito. E A mulher. Nishi colocou ali se o Amamos Lucy também é para mulheres. Nós estamos. Disso. Bom, você pode fazer junto com o teu marido, é legal isso? Não, eu legal. já falei, Vida, vamos fazer isso aí. É muito legal, tá? Porque a gente vai dar orientações para os homens, para treinamento, mas chega uma parte que é para o casal, para os casais, porque mas Lucimara, o solteiro pode fazer? Pode. Porque antigamente não se tratava nenhum homem, era uma coisa tão feia isso. É até ruim de dizer, me dá até uma dor no coração. Mas assim, não se tratavam homens, e os livros, até hoje, assim, os grandes livros de sexualidade diziam o seguinte: se você não tem uma parceira, um parceiro na tua vida, você não pode fazer terapia sexual. Você não pode melhorar porque você vai depender dele. Não. Sim. O método que eu criei, na verdade, tu condiciona para qualquer situação. Só que se você tem uma parceira ou um parceiro, ótimo, melhor ainda. Mais rápido tu termina o condicionamento. E como você, Vanessa, falou com o Ricardo, tipo assim, se vocês estão juntos, é muito mais rápido o treinamento. Muito mais fácil. Entendeu? Não, e deve ser muito legal, porque eu acredito mesmo que é um espaço de reforço do papel do homem e da mulher. Isso, é claro isso. que talvez a gente esteja falando com quem, de repente, não tem filhos ainda, que está em outra realidade ou até está solteiro. Mas eu realmente acredito que é um investimento na qualidade de vida. Porque é qualidade legal. de vida. E se tem Pensa. Um espaço, porque para mim o que falta muitas das vezes é um espaço, sabe? Eu lido com muitos segredos, eu posso imaginar quantas histórias tu conheces, né? E eu escuto muitas coisas que eu falo, nossa, isso era só um espaço, era só um lugar de não julgamento, de garantia de confiança, que a gente procura, a gente só procura isso, um espaço para não ser julgado, para garantir que a gente não vai ter aquilo revelado até dar conta da estrutura de compartilhar. Porque na hora, eu vejo isso acontecer muito com os teus sócios, com os meninos, que depois de passado o sentimento de curiosidade, de angústia ou de vergonha, qualquer que tenha sido, aquela conquista vira um patrimônio, né? Para ser compartilhado. Mas até isso acontecer, eu tenho que estar segura de que eu vou poder proteger o que eu estou sentindo. E eu sinto isso demais no meu trabalho e eu vejo como a essência do teu, sabe? Sim. De poder falar livremente sobre qualquer tipo de comparação, angústia, e até de falar, olha, eu falei, quando eu comecei a estudar o Amamos Lucy aqui, por causa da nossa live, porque os guris tinham falado, e porque eu sabia que eu ia falar com um gênio, né? Eu pensei assim, ô Ricardo, vamos fazer mais dessas coisas aqui, isso que é legal. Sim, falar mais muito legal. E ter mais fluência nisso, pra gente não perder isso. Essa juventude, esse vício que traz a sexualidade. Exatamente, né? Exatamente. Porque assim, ó, o que acontece quando você tem filhos, está mais tempo casada, tudo isso? Você fez a questão de mandar mensagens para o WhatsApp particular, tal, tudo bem. Isso é muito legal, saídas. Mas eu te digo o seguinte, fazer essas coisas é um momento de vocês. Sabe, é um momento assim, vamos crescer nessa parte? Então nós dois vamos sentar para fazer. Você faz uma parte, depois a hora que eu entro, você... Sabe, a hora que vem o casal, é legal. Se tiver o casal, isso vai fluir muito, muito melhor, sabe? Sim. Então, assim, os solteiros podem vir, vão ser tratados, eles vão poder aprender a dirigir o carro deles e botar em qualquer estrada depois. Não é problema. Mas se essa estrada existe, vamos fazer o melhor, vamos dar melhor de qualidade aí. E é isso que você está me falando. E é muito legal, tá? Isso é fundamental. Olha só. Deixa eu só te falar disso. Homem tem vergonha do quê? De falar sobre sexo, cria-se mitos e de quem manda melhor, de quem manda bem. Isso é bem normal, né? A gente estava falando das comparações. Eu tenho um irmão que é falecido e o Júnior era muito gatão. Ele era muito charmosão, sabe? Então, ele tinha passado muito perrengue na adolescência, ele tinha muita espinha. Eu não lembro, porque eu nasci 10 anos depois. Então, até eu ter alguma consciência, eu não tinha noção. Mas ele me contava, Vanessa,
eu era, assim, o que todo mundo rejeitava. E aí eu aprendi o que eu tinha que fazer e tal. E eu admirava que ele tinha essa capacidade de ser o gatão, sabe? E eu penso, acho que os nossos padrões, o nosso panorama tá mais ou menos assim. A gente acaba admirando meio a coisa meio errada, né? Hoje, igual tu dissesse, foram várias, né? Consegui um É. monte de resultados, mas não gerou de fato conexão, ou de Não. repente não aprimorou aquela relação, né? Exatamente. E pode, e é exatamente aprimorar a relação. Tá? Então, a performance sexual, o melhorar, o tá seguro, tá tranquilo, você poder ter domínio sobre isso, você está evitando uma disfunção no futuro, tá fazendo mais sexo. Então, assim, vamos voltar lá naquela coisa do dia a dia. Por quê? O papel de homem e mulher, quando entra filhos e o dia a dia, ele é esquecido. E hoje todo mundo está trabalhando mais. Então, assim, já existe o estresse de deserotizar porque está trabalhando bastante. Esse já é uma conta aí que não fecha. Aí tem os filhos. Aí quando você chega em casa, está próximo do teu parceiro ou da tua parceira, o que vai acontecer ali? Tem os filhos. Então o teu papel de mãe, aí no teu caso, o teu papel de mãe é exercido. Quando que o teu papel... Aí tem o teu papel profissional, tem a caixinha profissional. Aí tem a caixinha da mãe, tem a caixinha da filha. Que horas que você vai acordar a caixinha da mulher? Entende? Então Sim. é muito. Hoje em dia, nós precisamos incentivar, tem que cutucar isso, tem que mexer, tem que brincar com isso, senão não vai aparecer. Claro que Não não, vai, como claro que prioridade, não não. vai. E, Nossa, eu ia usar essa palavra. Na minha cabeça, é uma prioridade, sabe? Porque eu pois é, realmente sinto que a calcinha bege, ela tem uma força, né? Eu brinco muito com a história da calcinha bege, que é uma piada interna do meu uhum, curso, que a calcinha bege cumpre a função, mas não anima ninguém. E aí a gente exatamente. vai passando anos cumprindo função e esquecendo por que a gente decidiu estar junto com o outro, esquecendo, independente de estar com o outro ou Exatamente. não, Aham, mas de desfrutar deste prazer, de um dos prazeres essenciais da vida, exatamente. né? Exatamente. Meu Deus. Voltando na tua calcinha bege, na história da calcinha bege. Eu falo isso e é fundamental. A gente esquece qual foi o contrato inicial. Como que você se apaixonou por esse homem? E como que ele se apaixonou por você? Né? Homem. Então, como que vocês se apaixonaram? Nossa, E total, isso é total. totalmente esquecido no meio do casamento. É totalmente desconfigurado no meio do casamento. Tá? Nossa, muito, E, muito. Uhum. e aí você, da onde que vem? Como que você vai manter? Eu digo que amor não acaba, somos nós que destruímos o amor. Não, doutora Nós que Lúcia, destruímos tesão. Tesão não acaba. sabes que eu e o Ricardo, eu já conhecia o Ricardo, nós não tínhamos nada a ver um com o outro, enfim. E aí eu decidi viver uma fase, eu estava solteira fazia um tempo, e eu estava me cuidando, eu estava indo para academia. Sabe aquela fase que a gente se prioriza? Então eu estava arrumando meu cabelo, saía de casa, assim, nota 10, sabe? E aí um dia eu, muito cheia de autoconfiança e autoestima, chamei o Ricardo para ir no teatro comigo. E eu lembro, assim, ele não imaginava, eu acho, porque na cabeça dele ele tinha a ideia de que a gente ia em turma. Mas eu chamei ele porque eu queria sair com ele no teatro. E aí eu Uhum. falei, cara, ele tá acostumado a me ver bem profissional, assim, né? Eu tô sempre com um estilo mais Vanessa Tobias, né? E eu falei, não, mas eu vou com outra roupa. Eu tava bem morena, era dezembro, né? Aí eu fui com uma roupa bonita, assim, elegante, Uhum. mas tinha um Uhum. decote, era uma saia mais curta. E o Uhum. Ricardo foi todo gato, todo cheiroso, sabe? E É. eu lembro que eu estacionei longe dele e eu fui caminhando na direção dele e ele olhando assim, ó, porque ele não acreditava na outra Vanessa que estava surgindo, que era dele. Ele viu. Exatamente. E isso para mim nunca se perdeu, nem para mim nem para ele. Puxa, Aquele que legal. olhar e aquela Vanessa e aquele Ricardo. É, Porque eu consigo resgatar ainda. Que Vanessa é essa que é só dele? E isso é uma coisa que eu também sei que tem uma parte dele que é só minha. Então é um privilégio da gente poder construir isso com alguém. E na minha cabeça, o principal que a gente tem que deixar marcado, a gente está com uma audiência tão linda, de tanta gente maravilhosa. é mesmo? Muito, Ai, muito mas eu vou legal botar outro mesmo. óculos agora. Vou pegar o pequenininho Sim, agora para sim, mim a gente ver está com uma de audiência perto. muito linda. Ô, Que domingueira, a bom. gente vai trocar Obrigado, gente. diferente, assim. De como é bom a gente encontrar quem com experiência consegue absorver uma demanda, né, que está aqui próxima da gente, de tornar acessível o conforto e a felicidade sobre um pilar tão importante da vida.
Esse Ah, olhar que o outro tem sobre nós é verdade. é um olhar que a gente também tem que cativar sobre nós. Tem. Eu acho que o amor que a gente constrói com o outro também é priorizar, se escolher para se cuidar. Sim. Então, se eu estou ou não estou com alguém, não é esse o pressuposto. Eu vou atrás de um instrumento, de uma metodologia, e quem me acompanha sabe, doutor Lucimar, para mim metodologia é tudo. Porque é importante que a gente consiga colocar tudo aquilo que está bagunçado dentro da gente, dentro de uma estrutura organizada, dentro de etapas que tem análise e acompanhado de alguém que tenha experiência para a gente poder saber fazer o modelo acontecer, saber com quem compartilhar. Né? Então, isso é muito gratificante. Eu estou muito agradecida pelo trabalho que está sendo proposto, sabe? E que foi feito e é feito por ti há 40 anos, né? Não, eu que tenho que agradecer, né? Porque, assim, é um privilégio estar falando com você, mas é que tá com todo esse pessoal aí, que Muita eu... gente legal. Só, você não está Que legal. entendendo quanta gente linda. Que bom. A gente, obrigado. Eu agradeço. E Olha quem só, tem sabe a uma gente... pergunta aqui, lá Vamos de lá. Portugal. Tem gente de Portugal assistindo. Tem Que Carlinha bom. e tem outra pessoa, acho que é Pablo, que estava ali. Tá. O homem tem muito mais necessidade de sexo do que a mulher? Não necessariamente, mas o desejo é maior. Tipo, existem pesquisas mostrando que os homens gostariam de ter 6 relações por semana. E a média do Brasil, nós estamos falando de Brasil, são 2 relações semanais. Só que isso se perdeu, tá? Isso foi há algum tempo atrás. Os relacionamentos atuais, os casamentos atuais, os relacionamentos atuais, as relações estão muito poucas, são poucas as relações. Então, a necessidade não é, as necessidades são praticamente iguais. É que eu falei que a mulher tem aquela coisa da preguiça, passar preguiça, ela demora mais tempo para aquecer, ela tem que erotizar, ela tem que ser tocada, tem que ser estimulada, tá? E eu digo sempre, o órgão sexual mais importante é aquela história. Trabalhou o dia todo, mulher precisa disso, precisa ser regada, homem também. Sim. Quem marca a mulher é o homem. E quem marca o homem é a mulher. Marcação para nós, como terapeuta, é você buscar aquilo que você quer no outro. Quando você vai buscar, exatamente, isso a gente chama marcar. Se você quer uma dona de casa e uma mãe para os teus filhos, você vai buscar uma dona de casa e uma mãe para os teus filhos. E ela vai ser uma dona de casa e uma mãe para os teus filhos. Só isso. Se você quer uma mulher, vai buscar a mulher. Elogia como mulher. Fala dela, sabe? Traz a mulher. E Faz você, todo como sentido. mulher, vai ficar cada vez vindo melhor como mulher. Faz todo Entende? sentido. Aí começa o desejo. Desejo precisa de memória sexual positiva. Tá? Nossa, Então, faz assim, todo sentido, sim. você precisa ter memória sexual positiva, homens e mulheres, para que você tenha desejo. Então, não é a história de que eu brinco sempre assim, ó. Não é colocar todo dia morango na boca dela. Vai chegar uma hora e dizer, não quero morango mais. Eu adoro morango, mas eu não quero Sim, morango. Tá sim. enjoei de morango. Então, assim, entende que não Entendo muito. precisa, essa sedução que não acontece precisa acontecer. Sim. Sabe? Sabe Essa que coisa. ontem não, hoje é domingo, sexta-feira eu estava em Camboriú e eu fui fazer um treinamento lá para a Unimed. E aí eu cheguei quinta-feira à noite, que era mais fácil, porque eu passaria o dia inteiro lá, e o meu treinamento era às 10 da manhã. E aí eu falei, vou acordar cedo, botei 6h30 o despertador e fui para academia. Sim. E aí eu mandei uma mensagem pro Ricardo, eu falei, meu Deus, né? Nós estamos a um treino da nossa felicidade. Porque quando a gente pratica algo, a gente fortalece todo um sistema. Então, a gente, quando faz amor, ou quando a gente se cuida, aquilo vai deixando essa marca. Interessante de fato. Porque isso libera todo tipo de hormônios, isso deixa um Todos. registro na nossa cabeça que nos dá mais Todos. segurança para as próximas vezes em que a gente for se ver e se Sim, encontrar. Então, exatamente. por isso eu acho tão massa a metodologia, sabe? Da Mamus Lucy. Até perguntaram aqui quando é que vai ser o lançamento do aplicativo. Tá pertinho, tá Tá perto. Vai pertinho? ser O Leonardo agora. perguntou. Uhum. Leonardo, E vai lá. assim, Acompanha. de fato, nós estamos a um treino, sabe? Uhum. De distância da nossa felicidade. Exatamente. Vou ler aqui alguns comentários, doutor Lucimar. Sexo renova a conexão do casal. Muito. São muitas responsabilidades, mas o sexo não pode ficar de fora. Imagina quarto pilar, né? Exatamente. É. Calcinha bege não dá, diz o É, cueca aquela história. manchada com boa também é foda, diz Não, o... não, Eu não falo não. palavrão, mas eu tô lendo o comentário. Tá bom. O cueca rasgada. Ai, ai, Olha lá, ai. autoestima para a Que mulher é bom. fundamental.
né? Não, olha, é o que eu falo, tá? Pijama. Isso é ótimo. Olha, quando estamos falando do papel feminino, eu vou lembrar uma coisa muito importante. Mulheres que estão nos vendo aqui, que estão nos escutando, olha, não use pijama de bichinho, de menininha, de nenezinho, por quê? Sabe, isso não é de mulher, não é roupa de mulher, tá? Então você vai ser vista como assim, chegou em casa, troca de roupa, mas bota uma roupa que você se sinta sedutora, que você goste de você. Bota a calcinha que você fala assim, eu tô com essa calcinha linda. Olha como eu tô linda com essa calcinha. Não é pro outro, mas a partir do momento que você tá se gostando e tá se achando e tá se vendo, você vai. Então, assim, para de dormir de camiseta velha. Eu sei que é gostoso, sabe? Pijama Serve velho. como um gatilho, né? É, Porque igual cueca é de a homem. construção do vertical lá, que É a estava dizendo, construção né? do dia a dia. E aí esses homens pegam, chegam suado, camiseta velha, deita lá, dorme, ronca. Olha, tem um monte de coisa que eu digo, por favor. Aí diz que o amor acabou, o tesão acabou. Não acabou, fomos nós que destruímos. A gente E assim, destrói no dia a dia. você sabe que é muito assim, hashtag quem nunca passou É, por uma cena dessa? Ou não não, tá nesse momento no domingo desse jeito, né? tá. E por isso que para mim foi tão importante o lance da sexta-feira, porque eu falei, gente, a gente está a uma live dessa de distância, a gente está a um treino de distância, a gente está a uma metodologia de distância, de colocar nossa cabeça no lugar. Eu tenho um cliente que foi candidato a deputado e tal, e ele me perguntou qual que era a dica que eu tinha para dar para ele, se ele vencesse ou se ele perdesse. E eu falei para ele, nego, olha, a dica única para as duas coisas é tu não esquece o que priorizar. As tuas relações, elas são as coisas mais importantes. A tua família, tu tem que estar bem resolvido. Os teus amigos de infância têm que estar em dia para que tu tenha com Uhum. quem abrir teu coração. Escolhe bem quem tu vai amar e tenha teus mestres por perto. Sim. Esse é o núcleo básico. Porque tirando disso, é sorte. É, Mas a base tem que estar muito bem construída, né? exatamente. Então, esse recurso de colocar a nossa cabeça no lugar, de falar assim, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos criar essa semana um gatilho. Vamos Uhum. começar procurando, vamos fazer a nossa inscrição no Amamos Lucy para quando o aplicativo for lançado, a gente ter esse assunto de Isso. delícia. E até cobrei do É. Bernardo e de ti e falei, uma vez por semana esse papo, porque senão a gente esquece. E daqui a pouco a gente tá lá na calcinha bege, na Não, cueca rasgada. nós podemos até fazer outras aqui. Acho muito legal, vai ter muita coisa para responder aqui. Meu Deus, sim. Olha o tanto de pergunta que está vindo. Então, assim, tem muitas, pode realmente fazer, tá? Eu Aliás, topo aproveitar contigo. para dizer pro Contigo eu pessoal, topo. Vamos mandar lá. perguntas, né? A gente tá quase Isso. a uma hora já junto aqui para terminar, people. É. Perguntas. Tu acredita, doutor Lucimar? 8 horas já. Ai, que delícia! Então, olha, passou, olha E como a que nossa passou. audiência aqui, Meu, né? tinha um monte de coisa para falar. Olha, um monte de Mas coisa. podemos seguir, Não, delícia. Por isso vamos que eu tô sim. falando, é tão bom que esse papo sempre aconteça, porque só falta a gente estar aqui com a nossa cervejinha, comendo um amendoim e falando de assunto de alto nível e real, porque faz parte da vida de 100% de quem está assistindo a gente, né? Faz parte da nossa Exatamente. vida. Não, e é de todo mundo, né? E você desmistificou o meu medo de live, né? Porque eu estava se morrendo. Porque Ah, mas é a tão massa, minha porque relação com cria, o sabe? paciente. Um vínculo, os amigos, você vai vendo, é muito bom. Olha isso aqui, ó, como É, assim, a Tânia, beijo. Não usem pijama, espanta marido. por favor. E homens, não use cueca manchada. Não use aquelas roupas horrorosas dentro de casa que passam tesão. Então, assim, você olha para aquela coisa, deitado naquele sofá, mal arrumado, sabe? Chegou do futebol, ou tá ali naquele lugar largado, sabe? Você vai ter que fazer alguma coisa. Da Sim, onde que vem esse tesão? Então, esse dia a dia tem que ter esses cuidados. tem, Sabe, o tem. cuidado de estar perfumado, de estar cheiroso, de estar arrumado. Tudo bem, chegou em casa, bota um pijaminha lindinho, sabe? Bota uma roupinha gostosinha de ficar em casa, mas uma roupa Então, que legalzinha, né? sim, Então, se sim. joga fora Sabe hoje à uma noite, outra joga fora coisa? esses pijamas velhos, essas camisetas velhas. Uma outra muito boa, que é nossa aqui, que eu falei, isso acho que vale a pena comentar. Uma vez a gente fez uma viagem, a gente foi, tipo uma viagem meio de, antecipando lua de mel, assim. E no hotel tinha um shampoo muito cheiroso. E eles tinham lá o sabonete, o shampoo e tal, um kitzinho. Uhum. E aí eu descobri onde comprava mais daquele negócio. E a gente tem aqui uma reservinha daquele cheiro.
Então, quando eu Muito tô numa legal. intenção, eu só pego um pouco daquilo, faço assim, faço aqui e passo perto, sabe? E aí, Hã? ó, cheiro de Punta Cana, Hum. foi lá em Punta Cana, Hã? Hã? dele, cheiro de Punta Cana, Memória meu filho já olfativa sabe. sexual. Você Essa é uma sabe bem que boa. isso chama memória olfativa sexual. É muito legal isso, É tá? assim, ó, Você vê o que eu já são na as minha cabeça, respostas. É. Olha, por isso que eu muito digo bom. que o órgão sexual mais importante é o cérebro, né? O órgão sexual mais importante de todo mundo é o cérebro, né? Porque você é dali que começa. Então você vê, a memória olfativa leva tanto você a se estimular como ele. E já liga. Olha a ligação. É muito Não, legal na isso, hora, assim, passa perto, tá? Ó, sabe? E aí então já é sabe que eu tô pensando em alguma coisa, exatamente. E isso né? já estimula. Isso estimular, muito Sim, bom. Essas sim, dicas que eu digo que é o dia a dia que nós temos que deixar, sim, né? E sim. que meu, se é o quarto pilar, você tem que fazer. Então, o que eu estava te falando que a geração atual, você falou quantas vezes estão transando? Uma a cada 15 dias. Isso é muito pouco. Então, assim, Nossa, então, uma relação a cada sim, 15 dias da geração atual. Então, o que você pensa disso? Como que será o futuro? Eu me preocupo muito com isso. Por quê? Se lá na geração, porque o teu avô, teu pai, teu bisavô, eles tinham tempo para ficar na janela erotizando, eles tinham tempo para chegar às 4 da tarde de casa e ficar ali, olhando a moça passar bonita na rua, ver a tua mulher circulando. O teu marido chega em casa, né, tem os filhos, tem não sei o quê, vai para o computador, vai para o celular, vai responder mensagem, vai responder e-mail. Quando a gente vai ver as redes sociais, quando você vai ver, já é madrugada. Já é madrugada. Então você não tem tempo de erotizar, não tem tempo de trabalhar essa erotização, essa sensualização, essa sexualização do dia a dia. A sim. gente precisa sensualizar e sexualizar. Então, eu Entendi, queria claro. deixar essa dica. Isso é importante. Então, o aplicativo vem, se puder fazer, faça. Porque você vai ter todas as dicas de performance sexual, de melhora e evitar um problema de uma disfunção futura. Mas, Sim. independente disso, a qualidade sexual vai mudar completamente. Eu tenho paciente que diz assim para mim, Simar, eu sou outro. Eu não existia. Ele falou, vou falar isso. Deixa eu falar isso no teu aplicativo. Digo, olha, não, é tudo sigiloso. Tal. Mas eu vou falar, eu era um homem que era considerado, eu não era considerado. Eu hoje sou outra pessoa. Hoje eu tenho que, sabe, eu estou vivendo minha vida intensamente, minhas relações. Isso é Entendi. muito legal. Você não Muito imagina o quanto é gratificante. gratificante para mim, sabe? Sim. Poder tratar esses problemas, poder resolver esses problemas, esses casais que estão disfuncionando, esses homens que estão com problemas. Então, assim, e Sabe o ver que a a gente podia solução. fazer? Dizer o seguinte: tem aqui o site, que é Isso. luciapp.com.br, mas também voltando ali, a hora que a gente terminar, no aplicativo vão ter as instruções também. E Sim. quinta-feira já tem outra live, né? Então, os meninos Ah, marcaram, nem sei direito dessa quinta-feira, mas vai ter. Eu sei que quinta-feira. A minha que eu segunda estou live. sabendo, quinta-feira já tem live, né? Ai, Vanessa, tô ficando meia Olha, tem uma preocupada. coisa que a gente pode deixar como uma mensagem final para quem está assistindo. A audiência ficou o tempo todo aqui com a gente. Ai, que amados. Quero agradecer Beijo, a todo beijo. mundo que veio no Obrigado, nosso gente. perfil para Agradeço. assistir. Tem muita E gente nós, suspeita aqui, muita gente suspeita mesmo, é legal. E é, essa força de divulgação. Eu penso assim que uma coisa acho que o Bernardo colocou ali, Bernardo tinha que ter entrado, hein? Bernardo, deixa para a próxima. Se a gente faz, ó, e estou à disposição. A gente também divulgar para os nossos amigos e divulgar, nós que se a gente tem namorado ou amigos, divulgar e colocar Sim, essa setinha para o pessoal assistir hoje ou começar a seguir o perfil, porque todo dia tem algum conteúdo massa sendo publicado sim, e quanto mais exatamente. a gente falar sobre isso, isso vai ser mais natural para a gente e isso vai se tornar uma prioridade. Então, Exatamente. luciapp.com.br tem aqui começar a seguir o perfil Amamos Lucy, que Amamos é o. Lucy e Se você seguir o quinta-feira perfil, você já vai ver ali o que vai é acontecendo. exatamente, E aí exatamente. muitos homens acham assim, ah, mas eu vou seguir, então pede para a mulher ou para o parceiro, para a parceira, seguir, porque eles acham assim, não, eu vou seguir a Amamos Lúcio, vão achar que eu tô. Não, não tem nada a ver, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Tem uma Que figurinha bom. do Instagram que é o Seja Menos. Não tem? Ai, Seja Menos, pelo amor de Deus, vamos falar disso. Isso é cool.
Isso é Para, né? legal, isso É é muito natural. legal, é o contrário. E que bom que você está melhorando a tua performance sexual. Você tá ali, ó. Então, quem fez está ali. Curricular, Então, fica a curricular dica, total. né? Fica a dica. Ai, Vanessa, amei falar com você, com todo Também. mundo aí. Gente, Muito obrigada. beijos, Qual que é a beijos, mensagem beijos. final que a gente podia deixar? Olha, eu quero que vocês não deixem de pensar que sexo é o quarto pilar. Que sem sexo não existe qualidade de vida. Tá? Você vai adoecer se você não tiver sexo. E se você tiver sexo, você vai viver feliz. Gente emburrada não transa, né? Você pode olhar, você vê aquelas pessoas que estão bem bravas e dizem, tá faltando, tá faltando. Lembra que a gente fazia isso com os Tem um professores? humorista que fala, eu sei do que você está precisando. É, exatamente. Mas aquelas professoras bem mal-humoradas que a gente via, a gente dizia assim, olha, tá faltando, né? Tá faltando, brincando. Mas, na verdade, é isso, Sim. tá? Você libera tudo, serotonina, endorfina, tá? Você libera absolutamente tudo de felicidade quando Sim. você faz sexo com qualidade, tá? E outra, é o único exercício que você movimenta todos os músculos do seu corpo. E mulheres, aprende aí, ó, que são 800 calorias às vezes. Uma relação bem feita, 800 calorias. Agora Então, vendeu para todo mundo. pensa, bem feito, não é um beijinho. Um beijinho e botar lá dentro não vai gastar com 800 calorias. Mas preliminares bem feitas, mudar de posição, brincar, fazer tudo com muita qualidade, sentir 800 calorias. Olha só. Olha quanto você vai perder. Então, meu Deus. Tá? Além de tudo, é um bom eu quero treino. te agradecer. Eu quero desejar muito sucesso para todo o time, com essa ideia fantástica, né? Que é uma necessidade. Vamos ajudar. Vamos ajudar esses homens e esses casais. Me sinto assim, muito privilegiada de poder fazer a primeira live do Amamos. Obrigada, eu que te agradeço. Né? Só gratidão para você. E assim, parabéns por todo o trabalho de tantos anos dedicado a melhorar as famílias, né? E a autoestima de todo mundo. Então, deixar Obrigado, um beijo Vanessa. Beijo, gente. Obrigada pela audiência, gente. Um beijo, uma boa noite, uma boa semana. Vanessa, quem sabe a gente faz outro dia. Me chama que eu venho, óbvio. Vamos convidar. Tá? Combinado. Beijo. Tchau.